Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, eu sou aqui do canal Viver Brasil. E é um prazer estar novamente aqui falando um pouco sobre a evolução do canal e dos programas que a gente tem. Nós começamos com o canal desde o dia 9 de novembro de 2021, ao vivo, no streaming, com o programa BH Todo Dia. E a partir daí foi uma evolução crescente até a gente chegar no dia 10 de janeiro de 2022, desse ano, quando a gente começou formalmente uma programação que está disponível nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, 24 horas por dia. Então, a partir daí, a gente teve realmente um fluxo de conteúdo e de programação muito diferenciada. Entre os programas que a gente entende que tem muito valor para o telespectador e para a nossa programação, é o Segurança Jurídica Brasil, que tem como missão, a cada capítulo, a cada mês, trabalhar temas e, a partir desses temas, capítulos semanais com o objetivo de levar informações confiáveis e qualificadas para você, que é cidadão, que é empreendedor, que são pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Então, o Segurança Jurídica Brasil tem o objetivo de discutir e levar informações confiáveis nesse sentido. Desde o primeiro momento, a gente tinha a participação e tem a participação, a colaboração do Cris Gonzaga, que é um promotor do Ministério Público, convidado do canal Viver Brasil, e sempre que ele puder vai estar aqui também para poder falar sobre essas questões. Mas a partir de hoje a gente tem um colaborador permanente, um apresentador do Segurança Jurídica Brasil, que é o Luiz Cláudio Chaves, uma pessoa que a gente tem relacionamento há muitos anos. O meu pai, no início da carreira como jornalista, deu os seus primeiros passos com o pai do Luiz Cláudio. E é uma alegria estar recebendo você aqui, caro Luiz Cláudio, para conduzir e para tirar dúvidas, para poder clarear esse tema e esse universo que é tão importante para qualquer cidadão, que é as questões jurídicas. Você que já foi presidente da OAB Jovem, da OAB Minas Gerais, da Caixa de Advogados, tem uma importância em Minas enorme, e agora, nesses últimos tempos, como diretor jurídico do Senado. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma contribuição fantástica e nós vamos ter a oportunidade, a partir de agora, de levar um conteúdo e um programa Segurança Jurídica Brasil ainda mais qualificado. Então, muito obrigado a cada um de vocês que tem assistido o canal Viver Brasil e principalmente a você, meu caro Luiz Cláudio, que passa agora a conduzir o Segurança Jurídica. Seja muito bem-vindo e com vocês. É com vocês. Alô, telespectadores, que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar início a uma nova fase do programa Segurança Jurídica, aqui no canal Viver Brasil. E vamos começar falando sobre um tema muito importante, dando continuidade a um tema já apresentado, que é a SAF, uma revolução no futebol brasileiro que vem, sobretudo, garantir que os clubes brasileiros se transformem em empresas para que possam trazer novidades no ramo tanto do futebol quanto da responsabilidade da administração e da responsabilidade social, que é também muito importante para todos nós. É o canal 9, canal 527 e agora estaremos juntos aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial. Além de um advogado renomado que se transformou em desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós vamos receber aqui o Flávio Bozon, que foi diretor jurídico do Cruzeiro e que passou a enfrentar os problemas, do Cruzeiro na Revolução Jurídica para se tornar a SAF. Então tem aí o conhecimento jurídico da implantação da SAF e também o que é fundamental, que é a experiência do dia a dia na implantação desse novo instituto. Flávio, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Luiz Cláudio. É uma alegria enorme estar aqui participando desse programa da Viver e podendo compartilhar essa experiência, né? Foram 2 anos de dura experiência
né, mas que com grande satisfação a gente enxerga hoje, não só o Projeto Cruzeiro, né, bem colocado, bem encaminhado, como a gente tem verificado aí todos os torcedores, mas como outros clubes do Brasil encaminhando na mesma linha, né? E esse foi um grande sonho, que não era só resolver o problema do Cruzeiro, era o sonho também de trazer o futebol brasileiro para o século XXI. E é isso que a gente, né, espera ter conseguido, pelo menos iniciar aí a fagulha, né, com o projeto do Cruzeiro e a SAF do Cruzeiro. Desembargador, primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse explicar, né, para o telespectador o que é a SAF, né, como ela foi implantada no Cruzeiro, e é importante a gente dizer que os clubes de futebol eram, na sua grande maioria, administradas mais por amor do que com a razão. Então, muitas vezes, excediam os gastos, não cumpriam orçamentos internos, e isso acabou gerando um déficit, tanto de dívidas públicas quanto de dívidas privadas, às vezes com atletas de futebol, chegando à insolvência, muitas vezes, de não conseguir sequer pagar a folha de pagamento dos atletas, o que geraram, em alguns clubes, inclusive, um prejuízo não só no campo econômico, mas também no campo do futebol, porque as equipes acabam caindo para divisões inferiores. Nós tivemos o caso do Fluminense, que caiu para a Série B, Série C, tivemos o caso do próprio Atlético, do próprio Cruzeiro, do próprio América, que não conseguia se manter na primeira divisão. Então me explica um pouco sobre isso, qual o trabalho que vocês desempenharam no Cruzeiro como essa grande experiência da SAF, que originou, inclusive, na subida do Cruzeiro agora no acesso à Série A do futebol brasileiro. Pois bem, presidente, eu acho que talvez o mais importante aí de porventura se apresentar àqueles que nos assistem, né, é que o modelo, né, dos clubes de futebol era o modelo associativo, né, das associações civis sem fins lucrativos, né, que é um modelo que eu considero amador para a gestão de um business como se transformou o futebol, né, ao longo aí, podemos dizer, dos últimos 30 anos, por exemplo. Né? E o modelo associativo, o que é? São pessoas que se associam em prol de um determinado propósito comum, né? E sem nada de profissional, de gestão, né? De busca por resultados e busca por lucros. Né? Era um modelo que existia, né, já do início do século passado, e ele foi muito bem colocado nesse sentido, né, porque o futebol era amador, era algo festivo, né, no início do século passado, quando da fundação da maioria dos clubes de futebol do nosso país. Né? Só que isso foi se alterando. O futebol, como eu já coloquei antes, ele virou um negócio, e não só um negócio, um grande negócio. Um negócio que movimenta bilhões de dólares, né, em todo o mundo. E enxergando isso como um negócio, né, diversos países europeus já começaram a permitir, a prever legalmente, dar o arcabouço jurídico, né, permitir que essa modalidade desportiva ela fosse explorada de forma econômica. Né? Então nós tivemos aí na Inglaterra, né, a convolução dos clubes em empresas e posteriormente com esses clubes abrindo a possibilidade, inclusive, de colocar as suas ações nas bolsas de valores, né, que é o modelo de sempre dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, ao contrário, né, da Europa e da América do Sul, eles sempre tiveram as suas entidades esportivas como empresas propriamente ditas. Inclusive, muitos investidores agora são do exterior, né, em clubes como o Botafogo, exatamente por essa prática já consagrada em outros países. Né? Já totalmente consolidada, sobretudo nos Estados Unidos, e na Europa já estamos praticamente. Né? E aí, eu citei o exemplo da Inglaterra, e aí o sucesso é inegável, né? Os grandes atletas do mundo hoje estão jogando a Premier League, que é a liga, né, mais rentável do mundo hoje. Né? Mas podemos passar, por exemplo, dos países ibéricos, né? Espanha e Portugal, por exemplo, que fizeram ali, salvo engano, para o final dos anos 90, a sua revolução legislativa no sentido de prever a criação da sociedade anônima, no caso específico, a sociedade anônima desportiva, e eles não se limitaram daí, portanto, ao futebol. Né? E nós, brasileiros, estávamos parados, né, enraizados no modelo associativo, que é um modelo que traz
quase nenhuma regra de contabilidade, de compliance, de gestão, de responsabilização, porque embora, né, a gente tenha tentado, por exemplo, quando da lei do Profut, que foi uma forma de reescalonamento das dívidas dos clubes que já estavam sufocados ali meados de 2013, né, com a imposição de uma responsabilização dos gestores, o que se viu na prática era nem o pagamento das dívidas acabou sendo feito da forma prevista, nem a adoção das exigências legais de governança de gestão dessas associações foram implementadas. Nós continuamos daí, portanto, então, com todo aquele amadorismo na gestão e o crescimento absurdo, né, das dívidas dos clubes. Né, e o resultado foi, né, que nós tivemos o Cruzeiro, certamente, né, o caso mais emblemático, mais grave de todos colocados, mas a gente pode ver diversos outros clubes do país, né, totalmente sufocados pelas dívidas de gestões temerárias dos anos anteriores. E no passado, né, o que nós tínhamos no passado era uma inadequada mistura, ou relacionamento, um inadequado relacionamento entre essas associações e os credores e, sobretudo, com a administração pública. Né? Todo mundo ouve dizer de terrenos que foram doados para a construção disso, construção daquilo, de dívidas que foram perdoadas. Isso é algo que é inconcebível na atualidade. Né? A administração pública não mais pode agir dessa forma e tem que tratar todos de uma forma igual. Né? Então, o que se viu eram as dívidas que acabaram ficando impagáveis. E o caminho, né, daí, portanto, penso eu, né, muito adequado do legislador, foi de trazer o Brasil para o século XXI no termos de futebol, né, pensando na lei da Sociedade Anônima do Futebol. E o interessante disso, Flávio, é que, além da questão econômica, que você abordou muito bem, os times se organizando, compliance, responsabilidade orçamentária, nós também temos a responsabilidade social, que é algo muito importante. Antigamente, os clubes mais faziam uma vista grossa para discriminações de gênero, discriminações raciais no campo. A gente poderia dizer que isso, hoje, será uma questão que representará um impacto nas finanças do clube? Ou seja, se o torcedor é violento, se os atletas, às vezes, são violentos, ou se eles não respeitam as regras constitucionais, né, de não discriminação, você acha que isso impacta no clube? Acho que sim, né? Acho que certamente. No clube não, né? Na empresa hoje, né? Na empresa. Mas acho que impacta até no clube também, né? Nos que mantêm o seu modelo associativo, acho que existe um compromisso hoje da sociedade de não tolerar mais esse tipo de coisa. Né? Se é uma associação, ela pode, além de sofrer as sanções desportivas, né? E aí a parte verticalizada da gestão do desporto, que nós temos, né, as entidades de administração do desporto, FIFA, CBF, Federação Mineira do Futebol, para falar daqui de nós mineiros, elas impõem, colocam as suas exigências comportamentais para os clubes, atletas, treinadores, dirigentes e suas respectivas torcidas. Isso. Né? Qualquer abominar as discriminações. Isso. Né? E isso também acaba também, de alguma forma, esbarrando no business, no negócio. Né? Essas práticas de ESG, por exemplo, que já são, né, muito bem colocadas em todas as empresas em geral, certamente serão e deverão ser adotadas pelos clubes de futebol, sobretudo os clubes empresa. No caso específico do Cruzeiro, por exemplo, a gente teve um exemplo recente, né, que foi um comportamento inadequado do ponto de vista né, da comunidade LGBTQI, né, no jogo contra o Cruzeiro e Grêmio. Isso mereceu uma denúncia por parte do STJD e o Cruzeiro acabou optando até para fazer uma transação, né, uma espécie de acordo com o STJD do futebol para adotar medidas de combate a esse tipo de medida. O Ronaldo mesmo foi à sua live e falou isso, enfim. Isso é algo que eu acho que vai ser cada vez mais presente daqui para frente, né, essa questão de adoção de comportamentos adequados para a torcida, o que se reforça ainda mais em ser uma empresa com ações que se espera, e eu confesso ao presidente que isso era um sonho que tínhamos desde a época, né, de início da nossa implementação do projeto do Cruzeiro, que era, primeiro, não deixar o Cruzeiro morrer; segundo, né, fazer uma reorganização administrativa dentro do Cruzeiro; terceiro, transformar o Cruzeiro numa empresa, né, e quem sabe um dia, né, colocar o Cruzeiro na Bolsa de Valores. Espero que isso aconteça. Já Flávio, não está mais em minhas mãos. Nós vamos dar um intervalo agora e vamos voltar falando sobre o passo a passo
para a criação de uma SAF, ok? Perfeito, obrigado.